Bom dia, Davi. Bom dia, Marcele. Bom dia, Cibele. Tudo bem com vocês? Que bom. Também, Marcele. Tá tudo certo. Ó, dá para perceber como a Marcele está se protegendo contra o vírus, ó. Deixa eu colocar a imagem dela aqui na tela. Olha só, agora a imagem dela tem máscara. A primeira foto que ela coloca com máscara aí, ó. Teve uma que ela tava sem a máscara, né? Agora tá se protegendo, Marcelo. É isso aí, Marcelo. Aí, ó. Que bacana, viu? Turma, o professor vai explicar as atividades que tem. E se você tem alguma dúvida, é, já deixa anotado. Então, é tudo muito simples, fácil também, né? Mas se surgir, professor, eu não entendi essa pergunta. Professor, eu não sei o que é para fazer. Aí você já anote e pergunta. Então, o momento é esse. Se você ficar sem dúvida, o professor vai abrir uma apresentação e nós temos muitas coisas para conversar hoje. Hoje tem muita coisa é, interessante para a gente observar. Olha uns 15 segundos e vai abrir na sua tela Selma Cisca Gonçalves apresentação. Às vezes automático já faz, né? Às vezes não. Então clica apresentação. Eu vou estar mostrando as atividades dessa quinzena. Davi está aparecendo na sua tela. Certo, obrigado. Pelo jeito, Davi tem companhia. Deu para escutar alguma coisa de criança aí. Que bom, Davi. Isso é muito bom. Pessoal, essa quinzena vai ser estudados dois capítulos bem curtos, bem breves, né, bem tranquilos. É capítulo 15 e o capítulo 16. Esses dois capítulos estão no mesmo período, é por isso que o professor colocou junto. É sobre esse período, né, basicamente relacionado ao ouro. Então, são duas perguntas, novamente, duas perguntas do capítulo 15, duas perguntas para o capítulo 16. Essas duas perguntas você manda a resposta A, ou B, ou C, ou D, é bem simples, é bem fácil. Então, a princípio são isso. O professor já gravou uma videoaula explicando esses dois capítulos, você pode assistir quando querer. Então, vamos essas aulas e comentar alguma coisa relacionada a isso. Nesse primeiro momento eu vou abrir, você pode abrir o microfone, pode digitar alguma dúvida, o que está sendo estudado de história, o que precisa ser feito, o que está sendo estudado. Sim, certo. A Cibele já enviou as respostas. Parabéns, Cibele. A Cibele já enviou. Então, deixa eu ver as de vocês. Vamos ver. Se tiver alguma... Pessoal que não sabe o que é para fazer ou estudar, você pode
digitar, pode abrir o microfone. Professor, o que é para fazer? O que estamos estudando em história? Então, capítulo 15 e capítulo 16. E nós vamos ver agora o que fala sobre esse capítulo. Olha só, aqui está falando sobre ouro, olha só, sociedade mineradora. Pessoal, o grande lance, a grande coisa que a gente vai aprender aqui é muito interessante sobre o ouro, né? Vamos abrir aqui. Então, capítulo 15, página 26. Se você tiver seu LDI, você pode acessar. Se não tiver, o professor vai demonstrar aqui. Então, professor, eu não tenho LDI, meu LDI está repousando, está em outro lugar, na casa do vô, da avó, não sei. Se tiver na sua casa, é bom acompanhar pelo LDI. Se você não tiver, o professor mostra na tela. Então, Brasil colonial, ó, Brasil colonial, o período da história que os portugueses povoaram, vieram morar no Brasil, né? Praticamente 1530. Sociedade mineradora. Professor, o que é isso? Aqui está falando sobre ouro, o momento que as pessoas começaram a trabalhar, a viver em torno dessa riqueza. Tá certo? É basicamente isso. Agora vamos para a pergunta. E antes, agora o professor fazendo o capítulo que 16 sobre riqueza, sobre o ouro. E antes do ouro, qual era a riqueza, qual era o produto, o que é feito no Brasil que movimentava todo mundo? Sibeli, Davi e Marcelo tem participar. Agora o professor está falando que as de riqueza, eles começaram a procurar, a viver em torno, né? E antes, no Brasil, o que era feito? Qual era o produto valioso? O que era feito no Brasil? Basicamente no litoral. O que tinha no Brasil? Qual era a riqueza? Isso, antes do ouro. Antes do ouro, qual era o produto que os portugueses trouxeram para o Brasil? O que o Brasil, qual era a parte econômica do Brasil? As pessoas viviam. Opa, olha só, o imposto do ouro, certo, Marcelo? Ok, já falou sobre o imposto do ouro. A Marcelo está adiantada, já está lá no capítulo 15, 16, basicamente. Pessoal, de maneira bem simples, eles, as pessoas viviam em torno do açúcar, até que o professor falou que os portugueses trouxeram a, a planta, a cana, o engenho, né? Então, as pessoas viviam em torno do açúcar, que era muito rico, chegado a dar como presente de casamento. Então, no Brasil, muito tempo, 1530, 1750, praticamente 200 anos aí, que o açúcar vai ser a grande riqueza. Por quê, professor? Porque é um produto caro. E agora os bandeirantes estavam dentro do mato procurando ouro e eles vão às Minas Gerais. Nós vamos sobre o ouro, certo? Do açúcar vamos para o ouro. Olha só. É, Então, página 15 está falando do ouro, tá certo? É, Deixa eu aumentar essa tela aqui. Deixa eu aumentar um pouco a tela, ok. Eu vou maximizar. Isso quer algumas coisas para a gente falar sobre o ouro. É... Davi, você pode ler o primeiro quadro aqui, embora.
Oi? A Ana. A Ana Heloísa está participando também. Seja bem-vinda, Ana Heloísa. Capítulo 15. Ana, o professor está explicando as atividades desse. Eu acredito que você já enviou, Ana. Depois eu até conferi, mas a Ana acho que também já enviou. Nós estamos falando sobre ouro. E o Davi leu, deixa eu aumentar aqui a tela novamente, escritura que o ouro é símbolo de riqueza, né? E aqui no segundo quadro está falando que os adornos é enfeite, tá? Sempre foi utilizado já lá na Idade Antiga, lá nos egípcios, lá em Faraó, os incas também, parte das igrejas, da Igreja Católica, basicamente por dentro, era enfeitada por ouro. Então, aqui está falando sobre o ouro, né? Que símbolo de riqueza e também servia como enfeite, tá certo? Então, basicamente é a nossa introdução para entender um pouquinho. O professor separou antes de mostrar. Davi, tu tens algum objeto, Davi, de ouro na sua casa? Ou você já viu algum objeto valioso de ouro? Tá. Na sua casa tem alguma coisa? Marcele, Cibele, Ana, Davi? Aliança? Ok. Ana Heloísa, Cibele, Marcele, já compraram algum objeto de ouro? Pai e a mãe já compraram? Vocês foram juntos? Escutaram alguma explicação sobre o ouro? Se o pai, a mãe ou um parente estiver próximo, pode perguntar também. Quando eles foram comprar o ouro lá é, na loja, né? Às vezes um relógio, às vezes uma aliança, às vezes um brinco, uma pulseira. Aí, tem uma pessoa que explica sobre o ouro, né? Vocês já ouviram falar sobre quilate? Ah, uma aliança de 18 quilates. Ah, uma aliança de 12. E vocês sabem o que que é? Tá, entendi. Ana, Cibele, Marcelo, já ouviram falar sobre o quilate? Quando o pai ou a mãe ou vocês vão comprar uma joia, a pessoa que vai vender, eles vão explicar que esse ouro, essa aliança, que seja, ou essa pulseira, o ouro dessa pulseira, o ouro desse brinco tem tantos quilates. Então, o professor vai conversar com vocês sobre isso. O que são quilates, certo? Eu trouxe, separei aqui para vocês, para a gente iniciar essa conversa sobre o ouro, né? Muito bom, né? Falar sobre coisa boa, né? Sobre riqueza. Aqui é um site, né, de uma loja que vende aliança. E aqui está falando, ó, entendendo o que significa os quilates do ouro. Aqui está dizendo que o ouro puro, tá falando sobre o ouro puro, e aqui diz que um ouro puro, ele tem uma medida, né? Ele tem uma medida chamada quilate. Deixa eu abrir esse site aqui de introdução, aquilo ali é melhor para desenvolvimento não é o peso, o quilate não é o peso do ouro. O quilate, ele acaba sendo, em matemática, às vezes é dado como proporção, né? Pureza. Então, quando vocês ouvirem e quando forem futuramente comprar, né? Certamente, né? For comprar algo em ouro, uma aliança, um brinco, um anel, e for explicar, isso aqui tem tantos quilates. Então, o quilate
é uma medida de pureza do ouro. Então, isso está relacionado à pureza do ouro. Aí é claro, né? 1 quilate de ouro é total do seu peso. Isso que é uma lógica. Opa, está abrindo uma página aqui de propaganda. Então, nós estamos falando sobre pureza. Olha só. Uma joia, ela é dividida em 24 partes, o ouro, né? Então, o quilate máximo, se for um ouro 100% puro, a pessoa que for vender essa aliança, ela vai dizer assim, ó, esse ouro é de 24 quilates. Então, é o ouro puro. E aí vai diminuindo, né? Então, essa aliança tem 18 quilates. Então, está dizendo que é 75% de pureza desse ouro. E assim vai diminuindo. Então, quando falar quilates, nós estamos falando sobre a pureza. É bem simples, mas porém é um conhecimento que a gente acaba tendo e sabendo. Então, quando for oferecer alguma coisa relacionada a isso, basicamente nós estamos falando sobre pureza do ouro. Então, quilate está associado a isso. Então, para início de conversa, é sobre ouro. E agora o professor separou. Davi, um ouro puro tem quantos quilates? Bom dia, Isaac, tudo certo? Não, Isaac, porque lá é comprada por metro, né, cara? Davi? Opa, 24 quilates. Então, um ouro puro, ele tem 24 quilates. E essa medida surgiu lá na Idade Média, lá na Europa. Então, quando alguém for oferecer alguma coisa, se realmente for puro, na loja, geralmente, pessoal, geralmente aqui, ó, até o professor vai dar uma noção. Geralmente, as alianças e as joias são 18 quilates. Raramente são 24, devido ao preço, né? Claro, uma aliança, se forem pesquisar, vamos colocar até aqui, vamos abrir uma barra aqui de pesquisa. Acho que nesse site, vamos ver. Aliança de casamento, ó, 18 quilates, vamos ver. Vou pegar uma tradicionais aqui, ó. Vamos perceber que um pedacinho, né, umas graminhas, é um peso rara, muito pequeno, ó, em torno de R$ 2.000, 1.600, olha só, 18 quilates, com 7 gramas de ouro, olha só, o par. Cada aliança vai ter média de 3 gramas. Vamos ver se tem mensagem aqui. Ok, Marcelo, o professor já vai chegar lá. Então, basicamente, nós estamos falando de um metal que é muito, muito valioso, extremamente valioso. Então, e a partir disso, o Brasil chegou até trocar de capital. O professor depois já vai contar uma explicação. Vamos para... a Marcele tem dúvida... Professor, estou com dúvida na pergunta 2 da atividade dessa semana. É capítulo 15 ou capítulo 16, Marcele? 15, ok. Capítulo 15. Capítulo 15 traz esse tema, né, o início, depois até eu prossigo, é sobre o ouro, né, que é utilizado em enfeite. Até hoje esse metal é extremamente caro, como a gente viu, né? Um par de aliança com 7 gramas de ouro vai custar em torno de 1.500. Pessoal, a pergunta a número 2 está falando sobre os trabalhadores, né? Quem trabalhava aqui? Quem que trabalhava quando eles descobriram o ouro, através dos bandeirantes, aquelas expedições, aqueles grupos de pessoas do interior, e eles, num leito do rio, eles pegavam essa areia do fundo, peneiravam, começavam a perceber que existia muito ouro num leito do rio, e às vezes até na margem.
É chamado ouro de aluvião, é o ouro mais fácil, né? Então, eles lavavam esse minério. Nessa imagem aqui, não, a gente vai comentar sobre essa pergunta. Pela cor das pessoas, né? Quem estava trabalhando aqui? Página 28. Os portugueses, quem estava trabalhando aí? Pela cor. Isso. E esses escravos vieram da onde, Davi? Isso, perfeito. Por isso é aquele capítulo, né? Comércio de escravizado. Primeiramente, eles vieram trabalhar no engenho de açúcar. Como o engenho de açúcar já não dava tanto lucro, o açúcar, e eles acharam o ouro, então, olha só, as pessoas da época utilizavam os escravos para a extração do ouro. É isso mesmo, ó. Com a descoberta das jazidas de ouro no interior, principalmente Minas Gerais e Mato Grosso, o tráfico de africanos para o Brasil aumentou e a maior parte eles foram trabalhar na região de ouro. É isso mesmo. Então, quem trabalhava aqui não era os índios, raramente, poucos, né? Nem os portugueses. Os portugueses mandavam. Quem que fazia esse trabalho, desde no engenho, e também aqui, o trabalho pesado era feito por escravos. Esse aí, escravos, escravizados. No LDI 28, no último capítulo aqui, acima da imagem, já está falando sobre isso. Ela apresentou uma dúvida. Perfeito, Marcelo, é isso mesmo, tem que perguntar. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a alguma... eu vou colocar novamente na tela de vocês. Essas são as atividades, né? É claro que a gente vai conversar sobre tudo, mas se de início você já fez a atividade e você não achou uma resposta ou ficou com dúvida, pode perguntar. Davi, quer fazer alguma pergunta? Ok. Pessoal, né, nesse mesmo tema sobre o ouro, e tem um romance que é muito importante. Lá na página 30, eu vou colocar no LDI, depois eu vou ler se é uma poesia muito interessante. Na página 30 do LDI, tem o tema de garimpo. O que é isso, professor? Aqui está falando sobre a extração do ouro. Como era tirado o ouro? Então, o ouro era procurado e peneirado tirava a areia, o cascalho do fundo do rio e eles peneiravam. Bastava uma bateia. O que é isso? Bateia, aqui está. Eles acabavam peneirando esse ouro até achar. Então, era um trabalho muito difícil, ficava muitas horas. Então, aqui coloca como garimpo. E bateia é esse instrumento que eles acabavam batendo, né? Tentando garimpar o ouro. Então, bateia é quase uma espécie de uma peneira, né? E eles tentavam procurar o ouro. Então, o ouro, eles retiravam a areia, né? Ficavam na água, a areia que ficava na margem, no leito do rio, e eles acabavam, junto com o cascalho, junto com a areia, percebendo o ouro. Olha só. Então, eles tiravam o ouro através do garimpo. E tem um romance aqui, muito interessante, que a Cecília Meirelles fez sobre esse período. De seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Aí está falando agora o que o ouro faz? Borda flores nos vestidos, sobe a opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. E aqui vai estar falando agora sobre o trabalho dos escravizados, a pergunta da número 2.
pelos córregos definham, morrem, né? Os negros a rodar bateias, a garimpar. Morre-se de febre, fome, sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros redradas pedras. Aqui agora vai estar mostrando, olha, por ódio, cobiça, inveja, vai sendo o inferno traçado. Os reis querem seus tributos, mas não se encontram vassalos. 1000 bateias vão rodando, 1000 bateias sem cansaço. Muito bacana, aqui está falando sobre o trabalho dos escravizados, o imposto também. Eu vou até colocar esse link para vocês, que praticamente a gente vai estar sempre conversando um pouquinho. E aqui está falando que o ouro esse é um objeto, né, de guerra, um objeto de riqueza, um objeto de prestígio, um objeto de poder. E através da busca, né, do ouro, muitas pessoas morreram, né? E é muito interessante. Isso aqui a gente vai estar conversando sempre com vocês sobre esse assunto. Então, esse poema mostra bem a página 30 sobre o garimpo, né? Esse trabalho difícil, extremamente difícil. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre página 29, tá, pessoal? Na página 28 a gente já conversou sobre o trabalho escravizado. Na página 30 falamos sobre o garimpo, as bateias, né? Esse trabalho difícil. Na página 29, olha só. Davi, você já escutou essa expressão, o quinto do inferno? Já? Vamos ver para as meninas. Ana, Cibele, Marcela, já escutaram? Já, Ana. Foi em sonho? Alguém falou para vocês ou vocês só escutaram em pensamento, certo? Quinto do... Sim. Isso, justamente. Pessoal, o que significa Santo do Pauoco, Davi? Alguém já falou para ti essa expressão? Falou para algum professor? Falou para um vizinho? Já escutaste, Davi? Isso, justamente, são expressões que surgiram nesse período e, e até hoje, às vezes alguém usa para outra pessoa, né? Ah, esse é um santo do pau oco. Ou a pessoa acaba mandando, vai para quando um vizinho acaba brigando com o outro, né? Acaba às vezes falando, né? Vai para o quinto dos infernos. É justamente isso. Essas expressões vão surgir nesse período. Professor, por quê? Por que vão surgir? Porque é uma coisa. O quinto era uma coisa ruim, quinto do inferno. Porque assim, a primeira parte, quem morava em Portugal e ficou sabendo que no Brasil havia ouro, eles falavam: Meu Deus, tem ouro lá naquele quinto dos infernos, a expressão para dizer que é um lugar muito longe, certo? Então, muitos portugueses que ficaram pobres, empobrecidos, souberam que havia ouro aqui no Brasil e vieram para o Brasil. E eles comentavam muito: meu Deus, o Brasil, querendo dizer que o Brasil fica lá, fica muito longe. Então eles falavam que o Brasil ficava lá no quinto dos infernos. E também as pessoas outra explicação é porque as pessoas que pagavam o ouro acabava pagando em quinto. O que é isso? A quinta parte. Se a pessoa tinha 5 partes, uma parte ficava de imposto. Um exemplo, um dono lá de uma mineração, né? De uma fazenda que tinha ouro, que seja, tinha 5 sacos de ouro,
para colocar em barra. E um saco ficava de imposto. Então, era o quinto. E ficava, por ser uma coisa de imposto, e falava, o quinto dos infernos. Então, é uma coisa ruim. Professor, por que surgiu esse imposto? Alguém sabe? Sabe, Davi? Já leu essa parte? Meninas, Davi, não sei se estão escutando. Sabe por que surgiu essa expressão? Por que surgiu esse imposto? Não, fica tranquilo. É assim, ó, pessoal, o ouro em pó, quando eles peneiravam, né, o ouro, garimpavam o ouro, tirava da areia junto com o cascalho, de repente eles ficavam tirando esse ouro, o ouro praticamente ficava em pó, né? Pequenas pedrinhas. Então, pequenas pedrinhas, qualquer pessoa podia botar dentro de uma bolsa, dentro de uma sacola, dentro de um saco e ir para um lado para o outro, e ninguém ia saber de nada. E se ninguém ia saber de nada, ninguém ia pagar imposto, é uma lógica, né? Se ninguém pagar imposto, Portugal não ia arrecadar nada. Qual é a estratégia que o rei de Portugal vai fazer? Se todo mundo está tirando ouro e ninguém paga imposto, vamos inventar uma coisa para cobrar imposto, que nós precisamos desse dinheiro. Então eles vão dizer assim, ó, só o ouro só pode ser transportado, só pode ser comercializado, vendido através da barra. Se não for por barra, na página 31, olha só, já volto aqui. Na página 31 já vai dizer, ó, vai mostrar aqui, ó, barra de ouro. É isso mesmo. Aí aqui já vai dizer no ladinho da imagem, ó, por lei da coroa portuguesa, era proibida a circulação de ouro em pó. Todo ouro deveria ser levado a uma casa de fundição para ser transformado em lingote, uma espécie de uma barra, né? E nesse processo a coroa já cobrava o quinto. Então, basicamente era isso. Então, o ouro, se fosse naquela época, se alguém tivesse num saco ouro em pó, era como se fosse um contrabando, algo ilegal, e não permitia. Só deveria o ouro ser levado e transformado em barra. E quando a pessoa ia levar para transformar em barra, e eles já tiravam esse ouro, a parte de imposto. Então, foi a maneira que eles fizeram para cobrar. A quinta parte de imposto, é claro, teve o nome de o quinto. Então, o quinto é justamente isso. A forma, o nome do imposto cobrado em cima do ouro. Então, o exemplo que o professor deu. Uma pessoa ia levar 5 sacos de ouro, né? 5 sacos de ouro, cada um de 20 quilos. Então, um saco de ouro ia ficar como imposto. A quinta parte desse ouro, né? E o restante ia ser transformado em barra. Quando transformado em barra, aí sim, a pessoa poderia circular, vender, mas se não poderia ser vendido em pó. Professor, e como que eles faziam para a polícia da época não... Os fiscais não pegarem a pessoa transportando ouro, porque se tivesse dentro de um saco, dentro da carroça, dentro de alguma coisa, eles iam em vez. Todo mundo que saía de Minas Gerais, daquela região, eles ficavam revistando a pessoa, se a pessoa tinha ouro em posse, não tinha. Então, de que maneira que eles faziam para circular esse ouro sem ser preso, sem ser apreendido? Perfeito. Se dentro do bolso, os fiscais, as pessoas que iam viajar, as pessoas olhavam, se dentro da mala, dentro das bolsas, dentro de tudo, eles olhavam e se visse um ouro, a pessoa era presa e o ouro era apreendido, então todo mundo era católico, quase todo mundo, né? Boa parte dos portugueses praticamente eram católicos e eram os donos
das minas de ouro. O que eles faziam? Essas pessoas que não queriam pagar o imposto, o quinto, eles pegavam várias estátuas, né? Deixavam em casa, até na igreja, e quando ia... Não, eles pegavam uma estátua, dentro dela fazia a oca e colocava o ouro dentro. É claro que ninguém ia desconfiar, né? Quem que ia... Na mente deles, a imagem, o santo, a santa, era cheio de... Era maciço, né? Não havia espaço para nada. Mas não, esse aqui foi um golpe, né? Até hoje, quando eles vão transportar droga, né? Às vezes até em cabo de vassoura eles acabam escondendo. Então essa foi uma forma de contrabando, das pessoas não pagarem os impostos, e surgiu essa expressão santo do pau oco. Justamente isso, uma maneira de enganar a fiscalização. E por quê? Devido ao quinto. Então o quinto foi o imposto que eles cobravam, né? E como ninguém queria pagar, principalmente as pessoas da maioria, uma maneira de estar trazendo o ouro e transportando para outro lugar é através do santo pauco. Alguém tem? Vamos ver aqui. Tá, tem uma professora de história, e aí eu vou abrir aqui o Google e vou mostrar para vocês que até no Twitter, outra coisa lá, eles usam essa expressão, santo do pau oco, quer ver? Por que será que eles utilizam essa expressão para outra pessoa? Por que será, Davi? É Joelma, o nome dela é Joelsa, acho que é Joelsa. É Joelsa Santo do Pau Oco. Ó, dá pra escutar a música do Davi aí, ó. Uhum. Não, tá. Eu vou aumentar aqui, eu vou. Ô, Davi, se tu puder. é, Primeiramente, deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem toda. Opa, vamos ver. Que pena. Deixa eu salvar essa imagem e eu vou tentar abrir ela. Se um dia alguém fizer para vocês ou falar essa expressão, né? Salvar, salvar e ô Davi, eu vou pedir para te baixar um pouquinho ou tirar essa música, senão o YouTube vai depois bloquear minha videoaula, que vai pedir direitos autorais sobre a música, eu não tenho. Deixa eu... entender, mas é que assim, é que quando eu vou carregar no YouTube alguma videoaula, e se tiver uma música, alguma coisa ele identifica e acaba bloqueando, sabe? Graças a Deus, até hoje nenhuma videoaula minha travou por causa disso. Que pena. Eu vou ter que abrir no site. Vou acabar. Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu tentar abrir. Olha só, eu vou acabar lendo para vocês, ó. Expressão, ó, Santo do Pau Oco. Expressão originada da exploração de ouro nas Minas Gerais no período colonial. Vou tentar aumentar aqui o zoom da tela, vai ficar melhor. Ok. Expressão originada na exploração de ouro nas Minas Gerais no período colonial.
As esculturas de santos católicos foram muitas vezes usadas pelos contrabandistas para esconder em seu interior ouro e pedras preciosas, e com isso circularem pela colônia ou enviadas para Portugal sem pagar as taxas devidas. Hoje, se alguém escutar essa expressão, ela significa indivíduo dissimulado quem finge ter bom caráter, é uma pessoa hipócrita, fingimento. Então, santo de pau, quando alguém fala essa expressão para outra pessoa, é que a pessoa está fingindo o que não é. E aqui tem a imagem, ó. A pessoa olhava que era um santo e na verdade não era um santo, acabava sendo um objeto para transportar e circular esse ouro. Ok, pessoal, falta 3 minutos. É claro, semana que vem a gente vai continuar esses assuntos. Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Dúvidas? Querem perguntar algo? Ok. Perfeito. Na página 28 a gente já viu, a página 29 e a página 30 e 31 a gente viu, na videoaula do professor tem tudo detalhado, e também se for surgir dúvida durante essa semana, vocês marquem e na próxima sexta-feira o professor explica. Aparentemente eu vejo que é um assunto tranquilo, até é bacana de ver, né, que é o ouro, quase sempre a gente vê um objeto de ouro, coisa e tal, e a gente está vendo sobre esse período. Então, durante essa semana, se você for fazer atividade, professor, eu faço atividade impressa, não consegui fazer a questão 2, é a mesma da Positivo On, é a mesma online. Professor, eu fui fazer uma atividade e não entendi. Aí você já marque e deixa que o professor explica para você, tá certo? Um grande abraço, obrigado pela participação. Ana Heloísa, a proposição intelectual, Cibele, Davi e Marcelo. Obrigado, um grande abraço, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e tudo bom para vocês, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Continue nesse empenho, nesse ritmo aí de final do ano. CDF, Davi, CDF. Um grande abraço.